Olá, eu sou a Fernanda Goulart e ajudo você que sofre com depressão, ansiedade e síndrome do pânico a alcançar uma vida extraordinária, longe de tudo isso. E o assunto de hoje é bem importante. Eu vou ensinar para você uma tática para se livrar das crises de ansiedade e sair da depressão sozinho. Parece impossível, né? Mas não é não. Se você tiver determinação e fizer tudo o que eu recomendar, com certeza vai melhorar muito o seu quadro ansioso e depressivo. Para a gente começar a entender essa técnica, vamos falar um pouquinho sobre pensamentos, tá? Como é que funcionam os nossos pensamentos? Vamos focar aí nos negativos, tá? Passamos por várias experiências de vida, principalmente as negativas. E a gente tem então o nosso subconsciente que guarda muitas informações, né? As negativas, quando ele guarda, geralmente é para nos defender. Vou explicar para vocês com um exemplo. Sou estudante e fui fazer uma apresentação na escola, em público. Comecei a gaguejar, todo mundo começou a rir de mim. Imagina como eu fiquei, morrendo de medo, de nervoso, de vergonha, um misto de sentimentos ruins. Travei, não consegui continuar. Isso quando eu era criança, né? E hoje, toda vez que eu tenho que falar em público, conversar com alguém, uma conversa muito importante, qualquer coisa que eu tenho que falar em público, eu travo. Eu fico mal. Por que isso? Porque o nosso subconsciente gravou aquela sensação que nos deixou traumatizados lá, nos deixou paralisados e criou um pensamento limitante, né, para nossa defesa, mas isso acaba prejudicando muito na nossa vida. Então, sugerindo então que nós temos vários desses pensamentos, resultados de experiências negativas dentro de nós, que nos limitam, muitas das nossas crises de ansiedade e a depressão são um conjunto desses pensamentos limitadores, né? Quando a pessoa está ansiosa ou depressiva, esses pensamentos vêm muito mais à tona, porque a gente tem mais dificuldade de administrar. Então, o que acontece? Quando você tem uma crise de ansiedade, ou quando você está nos seus dias super depressivos, você geralmente tem um pensamento que desencadeia tudo isso, essas sensações ruins. Ou você tem um comportamento negativo que desencadeia tudo isso. Um exemplo, pessoas ansiosas por problemas financeiros. Pensam assim, nossa, eu nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Olha aí, né? Quando vem esse pensamento, começa a ficar ansioso, começa a vir a falta de ar, a náusea, todo aquele sentimento que prejudica muito. Isso é um pensamento limitador, né? Porque você está dizendo que nunca vai conseguir ter dinheiro. E aí a gente começa a nossa técnica milagrosa. Como é que funciona? Quando você estiver ficando ansioso, ou acordar num dia muito depressivo, um dia com muita tristeza, pense, que pensamento eu estou tendo que tá me deixando assim? Quais foram os meus pensamentos hoje que me deixaram desse jeito? Opa, identifiquei esse. Nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Agora o segundo passo. Pergunte-se, isso é real? Eu nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Esse pensamento é real? Vamos analisar esse pensamento? Nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas significa que nunca, nem no futuro. Mas eu sei do meu futuro. Então como é que eu sei que eu nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? É real esse pensamento? Ou é uma percepção que nós temos carregada de experiências negativas? Não é real, né, gente? Não é real. Vamos analisar de outra forma. Todas as outras pessoas do mundo também têm a possibilidade de ganhar e de não ganhar dinheiro, né? Se todas
têm a possibilidade de ganhar e muitas ganham dinheiro para pagar suas contas, por que eu não consigo? Outro motivo para esse pensamento não ser real: as pessoas conseguem ganhar dinheiro, né? Elas trabalham, elas têm ideias, ganham dinheiro. Por que eu não? Então, identificamos um pensamento que não é real, é um pensamento limitador. O que fazer com esse pensamento agora que eu identifiquei? Pense: como eu posso tornar esse pensamento um pensamento real? Como? Qual é a versão real desse pensamento? De eu nunca vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Eu posso, sim, ter dinheiro para pagar as minhas contas. Hoje eu não tenho, mas eu posso ter, né? Essa é uma versão real para esse pensamento. Terceira pergunta que se deve fazer, então: o que eu posso fazer para chegar na versão verdadeira do meu pensamento? Arrumar um segundo emprego? Mudar de profissão? Estudar, me atualizar, me especializar para poder cobrar mais pelo meu serviço? Né? Já surgiram algumas possibilidades, então pense nas possibilidades. Muitos dos pensamentos que nós temos que desencadeiam as crises de ansiedade, muitos dos nossos dias de pior depressão, de maior tristeza, nós temos pensamentos, né, que são padrões, aqueles que nós sempre vêm na nossa cabeça e deixa a gente se sentindo incapaz. Nem todos são reais. Muitos são versões que nós criamos daquelas experiências ruins que nós vivemos. Então pergunte-se, identifique o pensamento primeiro, pergunte: isso é real? Se for irreal, então, como tornar esse pensamento real? Crie a versão real dele. E o que eu posso fazer para executar esse pensamento, já que ele é real, né? Então, gente, essa é uma tática que, se vocês conseguirem sozinhos identificar esses pensamentos, corrigir esses pensamentos e trabalhar neles para realmente conseguir essa versão real, acabaram as limitações, né? Eu não tenho forças, por exemplo, para superar a depressão. Eu sou incapaz, eu não tenho forças. Isso é real? Se eu não tenho forças, eu não estaria nem vivo hoje, né? Se eu tô aqui é porque eu tenho forças, estou vivendo. Meu corpo tá trabalhando. Já não é real. Segundo, existem pessoas que saem da depressão. Por que eu não vou sair? Pensamento irreal. Qual é a versão real? Eu posso sim sair da depressão. O que eu posso fazer para isso? Exercícios físicos, cuidar da rotina do sono, cultivar bons pensamentos, meditar, consumir menos açúcar e alimentos industrializados, tem inúmeras soluções. E trabalhar para isso, né? Para chegar aí na nossa versão real do pensamento. A versão de que sim, nós somos capazes, os nossos pensamentos são reais, concretos e vão levar a gente a superar as crises, a superar a depressão. Só que, gente, mais uma vez, depende da nossa determinação, né? Primeiro nós percebemos os pensamentos, corrigimos e vamos caminhar então para alcançar esses pensamentos reais, concretos. Uma dica para que isso seja um pouco mais fácil de executar é anotar, tá? Anotem esses padrões de pensamentos. Anotem por que eles são irreais. Anotem qual é a versão real e anotem o que fazer para chegar na versão real. Anotem o passo a passo e sigam. Fica muito mais fácil ter essas percepções se vocês anotarem, tá? Façam e vejam a vida realmente se transformar. E se não conseguiu sozinho, busque ajuda de alguém, tá? Busque ajuda de uma pessoa de confiança, busque ajuda de um terapeuta. A gente tá aqui para isso, para auxiliar vocês a sair dessas situações que não são nada fáceis, mas é possível sim. E com esse método, tá bom? Façam e me contem como vocês estão se sentindo. É transformador. Um beijo.